como tudo começou, né? Eu sei que a galera, acho que provavelmente da cidade já deve saber uma parte disso. Vocês, como já disse, são antigos na cidade aí, começaram faz tempo, tem loja em tudo que é canto da cidade, na região toda agora, né? Então a gente quer saber como que começou. Aqui, ó. Acho que tem que 50 afastar um pouco. anos. Aqui, puxa mais pro senhor. Isso. Ah, isso. Então, são 50 anos já se passaram. Parece que foi ontem, né? Eu era um jovem, tinha 19 anos quando eu comecei. Eu vim da zona rural. Meu pai morava em Oasis. Nós morávamos, né? Eu também. Fiz o grupo escolar lá em Oasis, né? Primeiro ou quarto ano, naquela época. Era primeiro a quarto ano. E tirando a quarto ano, minha avó já morava aqui na cidade. E minha avó era analfabeta, mas ela percebia que precisava estudar, sabe? E ela quis trazer os netos com ela para estudar. E nós chegamos a estar em 5 netos com ela. E eu, então, completei o quarto ano lá. Completei 12 anos, dia 15 de janeiro, dia 20 de janeiro de 65, eu vim para Dracena, na casa da minha avó. Naquela época tinha que fazer admissão, né, para depois entrar na primeira série. Nossa, branco. Com 12 anos. Nossa, hoje É como se fosse para entrar na faculdade, tem que fazer... Sim. Tinha vestibular. Vestibular. E na época, para entrar no ginásio, tinha que fazer, falava admissão. E eu tentei fazer com os 60 dias, né? Das férias, mas não consegui passar. Aí tive que fazer 1 ano de admissão. Caramba. E nesse meio, meu pai me colocou para trabalhar num comércio. Naquele tempo não existia supermercado, era armazém. Armazém. Secos e molhados, a gente falava. Tinha, de um lado era bebida, assim, vendia bebida no balcão, né? Sim. E do outro lado era secos e molhados, mercadoria. E naquela época a gente não andava nos corredores, né? Não. Alguém que pegava pra gente, né? Era balcão, aí tinha uma prateleira de Sim. alta, inclusive. Que até hoje comentamos sobre isso. Eu encontrei com um vendedor do Penac antigo aí, né, que me visita. E ele estava contando pro chefe dele lá, um supervisor. Aí eu falei, você vê, a gente tinha o trabalho de pôr a mercadoria lá em cima e Depois tirar. Depois, na hora de atender o cliente, subir na escada para tirar. Era interessante, sim. Mas aposto que colocava lá em cima era o que não pegava muito. Será, né? Tem que ter ou mais ou Tinha menos, que ter né? essa logística, Na altura né? dos olhos, Eu realmente colocava banha, aquela lata de banha vazia. Antigamente se vendia muito essas latas. Sim. Que o povo no sítio matava porco, né? Porco. Derretia a banha e colocava nessas latas. Então colocava lá na última prateleira. Foi a geladeira de muita gente. Não, colocamos mais... Ó, já tá errado. Colocaram mais pesado até. Olha que perigo, né? Como é que sai menos, né? Mas é gostado. Tinha coisa, por exemplo, naquela época tinha muito pote de barro. Pote, filtro. Até o filtro de barro, né? E colocava mais no alto mesmo. Antigamente a gente tinha medicina embaixo. do trabalho. Não chutava, né? Moringa de barro pra colocar água, colocar né? água. Não tinha geladeira. Sim. Não existia geladeira, né? Sim. Principalmente no sítio, que não tinha Energia. energia, então era tudo esses de barro, né? Pote, filtro, moringa, né? Pra dar uma refrescadinha na água. Eu mesmo levei muita... Eu estudava em Oasis e eram 5 km, 6 km de onde a gente morava. E a gente tinha aquele monte de garotinho, né? E o poço na época lá da escola deu problema e nunca mais arrumaram. E a gente tinha que levar uma moringuinha. Nossa. Umas moringuinhas de barro. Aí muita Fez gente aquilo de barro, a pé. A pé, o senhor ia a pé? A pé. pé. Nossa senhora. E não tinha nem tênis apropriado, não. Aí eu descalço. Descalço. Outros tempos, Mudou né? muito, né? Por isso que hoje em dia eles falam assim, meu Deus, essa juventude. Recado de barriga cheia, literalmente, né? Hoje a garrafinha térmica. E quantas Levinho. vezes a gente ia indo, assim, criança, né? Vai brincando, batia uma moringuinha na outra. Nossa. Quebrava. Quebrava. Quebrava as duas. E aí chegava em casa e ainda apanhava. Né?
Tomava uma surra e ficava com sede. Você vê que loucura, né? Mas foi... A vida no sítio era difícil, né? Era complicado. Mas aí eu comecei a trabalhar nesse armazém e fiz admissão, fiz a primeira série, segunda série, terceira série. Aí eu já fazia 7 anos que eu trabalhava nesse armazém, que era um amigo do meu pai, né? Me colocou lá. E depois um belo dia lá, eu morava ali perto da igreja, minha avó morava perto da igreja, e um dia ela falou para mim assim, vai ali, tem um armazenzinho ali, não tem nada para fazer mistura hoje, vai buscar uma latinha de sardinha. Sabe? Sardinha Sei. Eu fui, nunca tinha, fazia 7 anos já que morava ali, perto, e nunca tinha ido nesse comércio. E aí eu fui, cheguei lá, e estava aquele senhor sozinho lá, um senhor alto, comecei a conversar com ele, e especular ele. Aí ele contou a história dele, que ele era meieiro no sítio, trabalhava no sítio, e fez uma coletinha de café lá e comprou esse comércio. Mas ficou 1 ano lá e ele não se deu bem, ele queria vender de todo jeito. Ele contou a história para mim e eu vi aquele armazenzinho, isso aqui, nossa, uma oportunidade, né? Isso aqui vai dar certo para mim, né? Trabalhar sozinho, vou pedir pro meu pai comprar. Isso foi em janeiro de 72. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 9 anos. Aí eu fui 30 dias de bicicleta, que era férias, né? Em Sim. janeiro. Fui 30 dias de bicicleta para o Oasis, e na casa do meu pai. Ia lá de noite, lá, convencer ele. Tá vendo, né? Chavetando. Conta a história que você não passou, não. Essa história é boa. Aí eu fui, na época o salário mínimo era 220 cruzeiros da época lá. E eu ganhava 200 cruzeiros. 7 anos de serviço eu ganhava 200. Caramba. Aí eu ia lá e eu tinha já especulado tudo o senhor lá, quanto que ele vendia. Eu já sabia quanto que colocava de margem. Então eu já tinha uma noção de quanto que eu ia ganhar pelo que ele falou que vendia, né? Na teoria eu já sabia como funcionava tudo. Tudo, né? Então eu fui lá e contava pro meu pai, não, se vender o que ele está dizendo, eu vou ganhar 900 cruzeiros por mês, eu estou ganhando 200. Né? E foi, mas meu pai não tinha o dinheiro disponível na época. Mas na época eles tinham um café, era produtor de café, e o cafeicultor tinha crédito, sabe? Então ele veio, um dia criou coragem, ele veio, conversou com o senhor lá, ficou meio assim acertado os valores, aí ele foi no banco, ver se o banco arrumava o dinheiro. Aí foi no Banco Bandeirante. Chegou lá e contou a história, que eu trabalhava, que eu estava interessado em comprar esse comércio. E o gerente do banco, na hora, falou, não, pode comprar. Manda bala. Deu dinheiro já fez um empréstimo para ele dar a entrada e fizemos um negócio. Aí já viu, né? Aí eu regacei a manga E e começou a trabalhar de verdade. aí eu Porque é diferente, né, quando trabalha pra... eu mostrei porque que eu fui atrás dele tanto, meu pai. Sim, é. Então, se não Insistindo. fosse a avó com a lata de sardinha... Pois é. Que coisa, né? Olha só. Mas vou Foi falar, é virada uma de chave. coisa, assim, uma gratidão muito grande que eu tenho por eles, porque se não fosse a coragem dela de trazer o neto do sítio, Em ela 2 já de momentos da sua idade, vida, né? né? Incentivar a Estudar. e depois a buscar a sardinha. Pois é. A sardinha que resultou tudo Que isso aí. resultou. Mas a gente tem muita gratidão. E é interessante porque ela não tinha estudo, Não, mas ela já queria tinha que os visão. Mas queria que os netos netos estudassem. sabem a importância, né?